Você pode perder seu tempo ou usá-lo com sabedoria. A escolha é sua. Todos nós temos a escolha do que fazemos com o nosso tempo e como o gastamos. Em nossa cultura de aumento de produtividade e eficiência, o tempo é um bem precioso e extremamente valorizado. Portanto, normalmente protegemos nosso tempo e relutamos em gastá-lo se não for por uma causa útil e importante. O que é de maior importância para Deus, porém, é como vivemos o tempo que nos foi dado. Jesus nos instrui como devemos planejar e usar o tempo que resta até que Ele volte. O desafio de Jesus para nós é o seguinte: a hora de se preparar para o amanhã é hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40, Jesus desafia seus discípulos a serem mordomos fiéis do tempo. Acompanhe a leitura da parábola dos servos vigilantes. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O ensino de Jesus na parábola dos servos vigilantes é sobre a vinda do Filho do Homem e o julgamento no fim dos tempos. Jesus apresenta o cenário. Um senhor, uma pessoa de autoridade, foi a uma festa de casamento e seus servos estão esperando por ele. A imagem parece vir de uma família rica, onde se espera que os empregados antecipem os desejos de seus senhores. Daí a exortação de Jesus aos seus discípulos: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. À medida que Jesus faz a analogia, os servos, referindo-se aos discípulos, devem ficar acordados e prontos para, a qualquer momento, dar as boas-vindas ao Senhor. Eles são ordenados a não se considerarem de folga, mas de plantão. Mantenha suas lâmpadas acesas. Essas lâmpadas eram feitas de barro, pequenas, a fim de facilitar o seu manuseio, e para permanecerem acesas, precisavam ser recarregadas periodicamente com azeite. Sei que em nossos dias, deixar as luzes acesas parece um desperdício, até ilegal, mas não no reino de Jesus. Até o Senhor chegar, as luzes permanecerão acesas para que, quando Ele chegar, a casa esteja preparada para a sua entrada. Agora, não é hora de relaxar e dormir, pelo contrário, é um tempo para vigilância, esforço redobrado, investimento constante em nossa atenção, enquanto nos preparamos para a vinda de Jesus. O Senhor da parábola não deveria bater na porta e esperar enquanto os seus servos se levantassem e chegassem sonolentos à porta, tropeçando nas coisas no escuro. Quando o Senhor chegar, os servos devem estar prontos. Sua vinda é a prioridade mais importante. Jesus diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eles podem ser servos, mas agora a parábola tem uma reviravolta muito estranha, uma inversão de papéis. O Senhor, para o qual eles tão ansiosamente se prepararam, diz a eles para se sentarem à mesa. Ele cinge suas próprias roupas e começa a servi-los. Isso não é o que você esperaria de qualquer senhor, longe disso.
mas é o que os discípulos de Jesus descobriram em alguns de seus momentos mais difíceis. Jesus os surpreendeu com a sua presença para ajudá-los. Ele é um líder exigente, é bem verdade, mas não está distante. Ele é o líder servo, de quem todos aprendemos a servir e assumir uma mentalidade de servo. Ele é o servo sofredor de Isaías, que derrama sua vida até a morte e é contado com os transgressores. Ele é o humilde servo que lava os pés e almas sujos dos seus discípulos. Ele é o filho do homem, que não vem para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por cada um de nós. E assim, nessa notável parábola de Jesus, os servos que esperam o tempo todo para receber seu Senhor são recompensados por uma refeição que ele lhes serve. Que bênção maravilhosa e inesperada! Observe que a parábola dos servos vigilantes tem dois temas principais. Primeiro, o retorno do Senhor pode demorar. E o segundo tema, os servos do Senhor devem, no entanto, estar prontos. Jesus não nos ensina uma data precisa para seu retorno. Não importa o que qualquer estudioso de profecia lhe diga. Temos apenas os contornos, algumas postagens, gatilhos de eventos que sabemos que precipitarão outros eventos. Mas na neblina da vida cotidiana, simplesmente não sabemos quando ele voltará. Quando eu era novo convertido, lembro-me de ler a revista Chamada da Meia-Noite, a qual declarava que a vinda de Cristo era iminente, que os sinais que aconteciam no Oriente Médio com a perseguição a Israel eram uma prova que Cristo poderia vir muito rapidamente. Quando eu era jovem solteiro, pensando em casar-me, alguém sugeriu que Cristo voltaria tão cedo que provavelmente não seria uma boa ideia casar, ter filhos. Fico feliz por ter ignorado. É possível alguém ficar desiludido com a demora da volta de Cristo. Alguns podem dizer, isso não aconteceu quando eu esperava e, portanto, isso não vai acontecer. Mas não esqueçamos, queridos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O apóstolo Pedro traz uma palavra confortadora ao nos dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus finaliza a parábola dos servos vigilantes com um ditado curioso. Ele diz: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. O ditado sobre um ladrão é quase proverbial no Novo Testamento para descrever a vinda inesperada e não anunciada de Jesus. Paulo afirma: vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pedro declara: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. E João diz: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante. A única maneira de pegar um ladrão tentando entrar em sua casa é ficar acordado para que você possa ouvi-lo. Da mesma maneira que Jesus virá, imprevisivelmente, inesperadamente. A única maneira de você estar pronto para a vinda dele é ficar espiritualmente alerta e acordado, mesmo que sua atenção deva ser mantida por muito tempo. Caso contrário, será pego de surpresa. Esteja pronto. Fique você apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em que consiste ficar apercebido? Em parte, tem a ver com pecado. Quando nos entregamos a certos pecados, imediatamente entorpecemos a nossa consciência. Às vezes podemos nos enganar. Sabemos que algo está errado. Sabemos que algo não é exatamente agradável ao Senhor, mas nos entregamos e fazemos. Trocamos o pecado pela intimidade com Jesus e essa troca nunca vale a pena.
É o engano que o diabo usa para neutralizar nossa consciência. Daí a importância de reservar tempo para oração e leitura da palavra. Oração e comunhão com Jesus, isso, se quisermos, está espiritualmente alertas, espiritualmente apercebidos. Infelizmente, alguns estão desatentos com essa situação. Mesmo frequentando a igreja, estão espiritualmente sonolentos. Diz a lenda que Francisco de Assis foi abordado uma tarde enquanto estava jardinando e perguntado: Francisco, se você soubesse que Cristo estava vindo nesta mesma hora, o que você faria? Com isso, Francisco de Assis parou o trabalho, olhou para o homem e respondeu: eu terminaria minha jardinagem. Francisco pôde terminar sua jardinagem porque não se arrependia de como viveu seu compromisso com Cristo até ali. Os cristãos, na sua maioria, acreditam que um dia Jesus vai voltar, que seu retorno será inesperado e surpreendente. Jesus nos diz para estarmos prontos para o seu retorno, mas quero acrescentar que os princípios pelos quais devemos viver se aplicam a nós, mesmo que Jesus não volte durante os anos de nossa vida. Ele pode voltar a qualquer momento, mas também podemos procurá-lo a qualquer momento. Nenhum de nós sabe quanto tempo temos ainda. Então as palavras de Jesus se aplicam a nós. Ele nos diz para estarmos prontos. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto?